Levítico 19, leremos o verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E também aqui mesmo em Levítico capítulo 20, verso 26. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Quero convidar a amada congregação para uma breve oração. Oremos. Pai eterno, santo, Deus de justiça, Deus de bondade, Deus de misericórdias, Deus excelso e altaneiro, Deus grande, Deus vivo, Senhor dos exércitos, Príncipe da paz. A Ti, Deus, toda honra e toda glória. Estamos, Deus, neste momento de culto, diante da Tua santíssima palavra, Deus. E nós, Senhor, carecemos, Deus, do entendimento, carecemos, Senhor, das condições espirituais de podermos entender, ó Deus, essa Sua revelação, essa Sua palavra já revelada. Para isso, Deus, nós necessitamos da ação do Teu Santo Espírito, iluminando essa santa palavra, para que possamos entendê-la. Por isso, mais uma vez, Senhor, reconhecemos que somos falhos e pecadores e lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. E com todo respeito e reverência, nós clamamos a Ti que Teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos, sermos instruídos na Tua vontade e na Tua palavra já revelada. Pai, eu rogo a Ti que neste momento eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e sagrado de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Santo de Deus. A Santa Palavra de Deus, desde o início, Antigo e Novo Testamentos, nos ordena sermos santos. Essa ordem invariavelmente traz um conflito à mente humana sincera, que olha para si mesmo e olha para Cristo e percebe o abismo intransponível entre as nossas obras de justiça imperfeitas e a perfeita obra de Cristo, santo e justo. Este conflito não deve ser um motivo de desânimo, nem um motivo de desistência ao constatarmos que nós estamos muito longe da santidade de Cristo. Mas ele deve ser um trampolim para buscarmos entender como então podemos ser santos, já que o Deus infalível, o Deus que não erra, o Deus consciente, nos ordena a sermos santos. E então, com corações sinceros, devemos fazer uma busca em Sua palavra, a fim de encontrarmos a conciliação deste conflito. Afinal, como podemos nós, miseráveis pecadores, sermos santos? A primeira coisa que aprendemos sobre a santidade é que a santidade é uma questão de ética. É uma questão ética. O fundamento da ética é o caráter de Deus. Filosoficamente, há 3 tipos de caráter, a saber, o caráter positivo, onde a filosofia acrescentam ali os bons. O segundo tipo de caráter é o caráter negativo, onde a filosofia vai incluir os maus. E o terceiro tipo de caráter é o caráter neutro, onde a filosofia
coloca neste grupo as pessoas que são inconstantes. Uma hora estão procurando coisas boas e fazer o bem, e estar bem e procurar o que é reto. Em outra hora se entregam totalmente ao mal, às coisas pecaminosas e más. O caráter de Deus, que é o fundamento para a santidade, que é a própria ética, o caráter de Deus é positivo. E é revelado em seus atributos morais. Somos santos agindo por imitação ao caráter de Deus. Veja bem, irmãos, nós somos santos agindo por imitação ao caráter positivo de Deus e não aos atributos de Deus. Tá? Os atributos de Deus nós simplesmente não podemos imitar. Ele é Deus e nós somos criaturas. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, nós não podemos imitar isso. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, nos seus pormenores, nos seus detalhes. Nós não podemos imitar isto. Deus, Ele é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas, não há nada que Deus não possa fazer. Nós também não podemos imitar isto. Então, obedecermos e entendermos como podemos de fato obedecer esta ordem, porque está no imperativo, é uma ordem. Seja santo, porque eu sou santo. Mas nós olhamos para nós mesmos e gera então esse conflito, conforme eu falei. Como eu posso ser santo como Deus é santo? Como eu posso isso? Então eu começo a procurar as respostas para conciliar esse conflito interno na própria palavra de Deus, pois aquele que deu a ordem, ele também dá a instrução de como fazer. Os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Não há nada que Deus nos manda fazer que seja impossível para nós. Nós precisamos da ação de Deus. Note, quando Deus, Ele fala com um jovem rico, e o jovem rico diz: mestre, o que devo fazer para alcançar a salvação eterna, a vida eterna? O Senhor Deus, então, Jesus Cristo, Ele recita os 5 mandamentos do amor, aliás, os 6 mandamentos das relações interpessoais. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte, né? Não levante falso testemunho, não cobice, não defraude ninguém, né? Que é o não cobiçar. Então, ele vai usar estes 6 mandamentos da santa lei de Deus nas relações interpessoais. Não é interessante? Ou seja, seja perfeito com o teu próximo. E ele fala assim: mas isso eu já faço, já observo esses mandamentos desde da minha infância. E o que Jesus fala para ele, que nós sabemos bem, essa passagem, né? Jesus fala para ele: não, uma coisa te falta. O que me falta? Seja ético com Deus. Se você já observa todas essas coisas com o teu próximo, tira o que está reinando no teu coração e coloque Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Vende todos os teus bens e dê para os pobres. Por que Jesus falou aquilo para ele? Porque o que estava no coração daquele homem era o que estava reinando, o que estava sentado no trono daquele coração. Eram os bens que ele possuía. Então Jesus, olha só, o Senhor Jesus, ele recita os 6 mandamentos de relações interpessoais. Ele fala: eu já faço isso, mas uma coisa te falta. O que está no teu coração não é o teu Deus. Isto vai impedi-lo de herdar a vida eterna. Então, se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho e lança fora. Se tua mão te faz pecar, arranca tua mão e lança fora. Se é os teus bens que te fazem pecar e colocar um falso Deus no teu coração, lança esses bens fora. Que é melhor que entres pobre no reino do que milionário vá para o fogo ardente, inextinguível, onde há choro e ranger de dentes e o verme não morre.
Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor Jesus, então, de forma implícita, não explícita, de forma explícita fala os 6 mandamentos, a partir do 5º até o 10º. Mas de forma implícita, ele fala o primeiro mandamento para aquele homem. E aquele homem então se entristece, porque aquilo estava tão enraizado no coração dele. Meus bens é o que eu mais amo, é o que eu mais quero, é o que me faz mais feliz, é o que me deleito na vida, é o que me satisfaz, é a minha força de viver, é a minha alegria. Todos os atributos que ele deveria prestar a Deus, ele prestava para os seus bens, porque o coração dele estava nesses bens. E aquele jovem então se entristece profundamente e sai dali. Entenda, muitas pessoas pregam dizendo que ele se perdeu. A Bíblia não diz que ele se perdeu. Não diz que ele se salvou também. Não diz o que aconteceu com ele. Nós não sabemos o que houve com ele. Não podemos afirmar que ele se perdeu. Nós só podemos ir até onde a Bíblia vai. E a Bíblia diz que ele se entristeceu. Que decisão ele tomou depois? Se ele continuou com seu coração nas riquezas e se perdeu eternamente, ou se ele, mesmo sem vender os bens, ele colocou Deus, o coração, né? Nós não sabemos também. Mas o que sabemos é que depois que esse jovem se entristeceu e foi embora, os discípulos entraram em conflito. Os discípulos entraram em conflito ali e começaram a pensar, falaram assim, olha, porque Jesus, quando esse jovem vai embora, Jesus ele fala assim, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É como um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E isso na ilustração, eu já vi pessoas falando, não, uma corda de pesca que em hebraico parecia agulha, aliás, parecia camelo. Outros falam que é uma porta que tinha, que é a porta do camelo, que era estreita. Não, Jesus está falando dessa dimensão mesmo. Como é impossível o rico entrar no reino dos céus. É como um camelo, um animal enorme. É essa dimensão que Cristo está querendo falar. Cristo falou exatamente o que ele queria falar. E ele diz assim, é como um camelo passar por um buraco de uma agulha. E aqueles discípulos que estavam ali, os apóstolos que não eram ricos, entraram em conflito. Você já pensou nisso? Por que eles entraram em conflito? Né? Só tinha o Mateus que era rico, né? Que era cobrador de impostos, o Levi. Os outros não eram. André, Pedro, João e Tiago, eles tinham uma empresa de pesca, mas eles abandonaram essa empresa. Tá? Os demais não eram. Judas Tadeu, ele era um revolucionário, ele fazia parte de um partido político ali, ele lutava querendo fazer uma rebelião nacional. Jesus chamou ele. E eles não eram ricos, mas eles entraram em conflito. E eles falam assim para Jesus, depois que Jesus fala isso, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E eles entraram em conflito, mas eles não eram ricos. Por que eles entraram em conflito? Porque eles pensaram, bom, se essa é a condição do homem, ninguém poderá ser salvo. Porque este jovem que saiu daqui tinha as riquezas no coração deles. Nós não temos riqueza, mas nós temos outras coisas no nosso coração. Tem minha família no meu coração. Tem uma mulher no nosso coração. Tem alguma outra coisa que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração. É isso que eles pensaram. E aí eles comentaram então com Cristo. Bom, se é difícil um rico entrar, como um camelo passar por um buraco de uma agulha, se essa é a condição do homem, ninguém poderá entrar. E Cristo ele não fala assim, não, é só os ricos. Não, Cristo concorda com eles. E Cristo diz, de verdade, é verdade. Isto para os homens é impossível. Jesus fala isso. A respeito da salvação. Isto para os homens é impossível vocês se salvarem. É impossível, porque vocês pensam que guardam os mandamentos, mas tem alguma coisa aí que não está de acordo com esses mandamentos e não vai poder justificá-los. Assim como aquele jovem tinha as riquezas no coração. E aí então Cristo fala,
de fato, para os homens é impossível. Mas ele dá uma excelente notícia. Ele fala, mas não para Deus. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Então note que a salvação, ela pertence a Deus. Somente Deus pode salvar o homem. Para o homem é impossível salvar-se. Mesmo que ele se considere o homem mais santo do mundo, mesmo que ele se considere a pessoa mais perfeita, mais bondosa, mais caridosa, mais piedosa, mesmo que ele se considere conhecedor de toda a lei, mesmo que ele se considere uma excelente pessoa, para ele é impossível salvar-se. Somente Deus, que para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós vemos aqui duas coisas. Primeiro, nós não conseguimos imitar os atributos de Deus. Porque a salvação, por exemplo, é impossível para os homens, mas para Deus ela é possível. É possível Deus salvar o homem. E Deus efetivamente salva. E aí reside a nossa gratidão. E a segunda coisa que nós vemos é que Deus, então, nesse processo de salvação onde Ele envolve Cristo, e é onde Ele nos conduz pela instrução da sua palavra, Ele nos diz sede santos. E nós já vimos que ser santo é uma questão ética, fundamentada no próprio Deus, no caráter de Deus, que é um caráter positivo, e que só vai ser possível porque nós vamos imitar não os atributos de Deus que nós não conseguimos, mas imitar o caráter de Deus, que é um caráter positivo. Então, para que nós possamos imitar esse caráter, que é o caráter positivo, nós precisamos conhecer esse caráter, porque se eu preciso ser santo, como Deus é santo, e eu entro em conflito porque eu sei que eu não sou, e para mim é impossível, e Cristo fala, não, mas para você realmente é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis, e Ele nos ordena isso, e também nos diz que os mandamentos não são penosos. Tem que ter uma conciliação nisso. E aí então eu começo a pesquisar e começo a ver então que é uma questão de ética o ser santo. E essa ética eu vou conseguir fazer por imitação, eu tenho um modelo, que é o próprio Deus, o caráter dele, não os atributos, né? E aí, quando nós vemos então que Deus, esses atributos morais, o caráter dele, são revelados nas Escrituras, nós começamos a estudar as Escrituras para tentarmos agir por imitação. É assim na criação de filhos, sabia? Quando nós vamos fazer uma classe de batismo para os pais que vão batizar os seus filhos, os irmãos que já batizaram os filhos aqui lembram disso. Há duas formas de ensino: verbal, onde você vai ensinar o evangelho para ele, e também a imitação, o comportamento, dentro de casa, onde o seu filho vai aprender por imitação o que é ser, de fato, ter uma vida cristã. Então, o caráter positivo de Deus é que nós vamos tentar imitar. E, obviamente, nós vamos ter que entender esse caráter pelo que o próprio Deus revelou, porque nós só sabemos de Deus o que Ele mesmo revelou. Então, vamos ver aqui, primeiro, a santidade, aqui em Levítico mesmo. O primeiro atributo moral, da moral perfeita de Deus, do caráter perfeito, positivo de Deus, está em Levítico 11, 45. Se vocês quiserem acompanhar, senão apenas ouçam. Que aqui diz: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Aí ele coloca uma condição: portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Não é interessante isso? É aquela coisa de você pensar assim, né? Não existe alguém sendo corintiano usando a camisa do Palmeiras, não é verdade? Não existe ninguém seguindo a Deus sem ter as características, o caráter positivo de Deus. Então é o seguinte: eu estou tirando você da escravidão, estou libertando você, estou conduzindo você, agora você é meu, então você vai ser santo porque eu sou santo. Portanto, ele fala, portanto, seja santo. Então nós vemos que a santidade é o primeiro elemento
deste caráter positivo de Deus. É a própria santidade que ele está nos dizendo lá nos primórdios. E depois ele vai dizer também no Novo Testamento. Eu vou explicar já, mas antes eu quero ler Salmo 99, 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome. Porque santo é o Senhor nosso Deus. A santidade de Deus, ela é tão grande que nós devemos nos prostrar diante dessa santidade de Deus. Então, o primeiro atributo, vamos dizer assim, a primeira característica, vamos dizer assim, do caráter positivo de Deus é a própria santidade. E por que, qual o elemento externo à palavra de Deus que vem nos trazer conflitos também? É a falsa ideia do que é ser santo. As pessoas imaginam santo, alguém, um anjinho com asinha, vestido todo de branco, né? Ser santo, irmãos, é simplesmente saber separar. Santidade é separação. Ser santo é separar. Separar o quê? Separar o bem do mal. Já falamos isso num estudo que fizemos aqui, uma vez, né? Ser santo é saber separar. Separar o bem do mal. Então, todas as situações que me aparecem. Olha, me apareceu um serviço para ganhar muito dinheiro, mas eu vou ter que ser desleal, é ilícito isso que eu estou fazendo, vai prejudicar pessoas, é contra a lei. Isso não é bom, isso é mal. Então, isso eu não quero. Apareceu um serviço, eu vou ganhar menos, mas é um serviço nobre, um serviço honesto, onde vai ajudar as pessoas, onde eu posso suprir minha família de forma honesta. Isso é bom. Isso é bom. Então, ser santo é saber separar. Primeira característica do caráter positivo de Deus. A segunda, irmãos, que faz parte do nosso desejo de obedecer a Deus, ser de santos. Queremos ser. Queremos ser. Não sabemos como, mas queremos ser. Então nós estamos tentando aprender como. Estamos tentando juntos aprender como. A primeira é a própria santidade, que é separar o bem do mal. A segunda é a misericórdia. Ou seja, ter compaixão e perdoar as pessoas. Irmãos, não existe cristão sem compaixão. Não existe cristão sem compaixão. Nós vemos às vezes aí nessas questões políticas que tem, movimento, e aí alguém mata um bandido lá, e tem um monte de cristão comemorando. Irmãos, cristão tem que ter compaixão. Não é assistencialismo, mas é compaixão. Nós devemos ter compaixão, nós devemos nos colocar no lugar das pessoas. É como o bom samaritano que Cristo fala, o escriba fala, mas o que é ter misericórdia? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, não é assim? Vieram os salteadores. É ter compaixão, é se colocar no lugar daquela pessoa ali. Então, olha só, essa compaixão, ela não é um assistencialismo. Aquela pessoa que nós percebemos que a pessoa, ela não quer trabalhar, ela quer ser mantida, ela não quer servir a Cristo, ela quer continuar fazendo o seu mal, mas ela quer que a gente fique... Isso é assistencialismo, isso não é compaixão. Isso é assistencialismo. Compaixão é quando a pessoa de fato está ali necessitada e você oferece uma ajuda para ela. Se ela vai pegar aquela ajuda e aproveitar, aí vai depender dela, né? Mas nós devemos ter compaixão com as pessoas. Eu quero ver aqui com os irmãos Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Agora veja o 7. Deixai o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então faz parte do caráter de Deus a compaixão e o perdão. E veja que Deus aqui não é assistencialista. Não é assistencialismo. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Deixe o perverso o mal. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E é rico em perdoar. Você percebe que não existe assistencialismo aqui? Mas existe Deus estendendo a mão para a pessoa e falando assim, olha, se você quiser realmente uma mudança de vida,
eu terei compaixão de você e eu vou perdoar os seus pecados. Se você quer deixar de ser a velha natureza para ser a nova natureza, se você quiser deixar a tristeza do pecado para ter a alegria da salvação, eu vou ter compaixão de você e sou rico em perdoar. O que quer dizer sou rico em perdoar? Não importa a gravidade do que você cometeu, se você está de fato arrependido e quer mudar de vida, quer mudar de comportamento, é agora. Eu te perdoo, estão cancelados os teus pecados, vá e não peque mais. Cadê os teus acusadores? Eu também não te acuso. É isso. Como Cristo falou para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. O pecado de fato existia, foi flagrante. Mas Jesus, ele dá um grande ensino ali. Joga a primeira pedra quem não tiver. Foi todo mundo embora e ele falou, mulher, cadê teus acusadores? Ela falou, foram todos embora. E ele fala, eu também não te acuso. Mas ele fala, vai e não peques mais. Deixe o perverso o seu caminho. E se converta ao Senhor, que é rico em perdoar. Depois a terceira característica é a fidelidade. Onde Deus vai preservar justiça e direito. A fidelidade a Deus, para que sejamos santos, nos vai levar a preservar a justiça e o direito das pessoas. Ou seja, eu não posso ser tão egoísta ao ponto de me deixar levar por esse pensamento que existe no nosso país, esse pensamento do inconsciente coletivo que está no nosso país, que é o jeitinho brasileiro, que é aquele lance de levar vantagem em tudo. Não é assim? Não é assim o brasileiro? Se você fala dos que chegam nos altos níveis de autoridade no país, você fala quanta corrupção, mas você olha nos baixos níveis, você vê corrupção também entre as pessoas, que todo mundo quer levar vantagem em cima do outro. Aí você olha isto e você vê a característica de Deus positivo, caráter positivo. Uma das características é a fidelidade, é santidade, misericórdia, fidelidade. Veja aqui, Salmo 33, versos 4 e 5. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. E olha só, a terra está cheia da bondade do Senhor. Aí nós olhamos a terra cheia de maldade, cheia de crueldade, mas aquele que teme ao Senhor sabe tudo. Não foi assim que nós lemos agora há pouco no Salmo, no Provérbio 28, né? Aí quando nós olhamos, nós vemos que a terra está cheia da bondade de Deus, sim, porque é Deus que nos conduz ao arrependimento. E o caráter positivo de Deus está aqui, ó. Ele vai ter compaixão e é rico em perdoar. Neste povo que está cometendo pecados na terra, Deus prometeu que não vai fazer mais como fez no dilúvio, simplesmente acabar com tudo. Mas a terra está cheia da bondade de Deus. Se a terra não estivesse cheia da bondade de Deus, a terra já teria perecido pela ação do próprio homem. Então, a terra está cheia da bondade de Deus, que é preservar a justiça e o direito. E Ele se compadece e perdoa. Essa é a melhor notícia que nós poderíamos ter. Melhor. Porque se nós olharmos para nós mesmos e vermos que não existe a menor possibilidade de sermos santos como Deus é santo, mas que Ele providencia até isto. E falou, olha, a terra está cheia da bondade de Deus. Terei compaixão, busque enquanto há tempo, porque terei compaixão de vocês, sou rico em perdoar. Aprenda a santidade, que é separar o bem do mal. E aqui, a quarta característica é a justiça com benignidade. Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, todos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Benigno, a essência. Lembra que eu falei, né? A bondade é o ato, a benignidade é a essência. Benigno em todas as suas obras. Então, santidade, misericórdia, fidelidade, justiça com benignidade
E o quinto atributo, a quinta característica do caráter positivo de Deus, que nós devemos, por imitação, chegarmos a essa santidade, é a verdade. Não se afaste dela. Salmo 119, verso 160. Salmo 119, verso 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A verdade que é conhecida por si mesma. Ninguém pode negar a verdade. As pessoas mentem, mas ninguém pode negar a existência da verdade. Filosoficamente, uma das coisas mais provadas é a verdade, sabia disso? Porque a verdade, ela é conhecida em si mesma. Porque se alguém afirmar que a verdade não existe, então é verdade que a verdade não existe. Então, se é verdade que a verdade não existe, tudo que é verdadeiro necessita da verdade. Então, a verdade, ela é conhecida em si mesma. Ninguém pode negar que a verdade existe. E o Senhor Jesus fala lá em João, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E a palavra de Deus diz aqui que todos os caminhos do Senhor são verdadeiros. Todos. Então, irmãos, essas 5 características do caráter positivo de Deus, se nós agirmos por imitação, nós vamos ser santos como Ele é. Santidade, que é o ato de separar o bem do mal. Misericórdia, ter compaixão e perdoar. Fidelidade, preservar a justiça e o direito, principalmente a justiça e o direito de Deus. E também a justiça, fazer justiça e preservar o direito das pessoas. Justiça com benignidade, ou seja, sermos justos, não porque a lei do nosso país exige, mas porque a nossa essência cristã é benigna. E a verdade, não nos afastarmos dela. A verdade, ela é irrefutável. Filosoficamente, é impossível refutar a verdade. Ela é conhecida por si só. A verdade, ela é um núcleo dela mesma. Não existe como negar que a verdade existe. E a verdade é Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, porque devemos ser santos por imitação a Deus, então. Porque fomos criados assim, à imagem e semelhança de Deus. E é ético que voltemos a esse estado. Adão deteriorou esta imagem, mas Cristo a restaurou para nós. Então, para que nós possamos ser santos, é uma questão de identidade com Deus. Quando Deus fala, sede santo porque eu sou santo, é uma questão de identidade, de nós nos identificarmos com Ele. Nós não temos uma identidade, por exemplo, com a Igreja Reformada? Né? Por exemplo, em meio a todos os segmentos cristãos, todos os cristãos, certo? Nós nos identificamos como reformados. Então, a identificação com Deus, que todos os cristãos, não importa o segmento, todos aquele que quer professar ser cristão, a identificação que ele tem com Deus é a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. E aqui, então, vai ter todas essas características do caráter positivo de Deus. Agora, por que nós devemos imitar essas características do caráter de Deus? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é ético que nós voltemos a esse estado. Então nós devemos entender o que aconteceu. Adão, representando a humanidade, caiu. Deus, infinita graça, bondade, por esse caráter positivo dele, envia o seu próprio Filho para restaurar a sua imagem. Então nós temos como por dever querermos imitar o caráter positivo de Deus. É o nosso dever. Vamos ser falhos nessa imitação? Obviamente, infelizmente. Infelizmente, nós vamos ser falhos nisso. Não há o que tapar o sol com a peneira. Seremos. Mas nosso coração deve estar voltado para isso aqui. Para buscarmos essas características positivas, tá? Então,
Adão deteriorou esta imagem, Cristo a restaurou em nós. Portanto, o homem deve esforçar-se para manter-se moralmente ético. Porque isso, ser santo, é a ordem de Deus para cada um de nós. Ou seja, a identificação que somos povo de Deus. A identificação que somos de fato povo de Deus, não é se somos reformados, se somos pentecostais, se somos batistas. A identidade, de fato, do povo de Deus é a santidade. É ser santo. Separar o bem do mal. Uma igreja que não separa o bem do mal dentro dela mesma, ela não está sendo santa. Não é uma igreja santa. Não é. E nós devemos ser santos para separarmos o bem do mal. Então, o que nós vemos aqui? O padrão é a lei de Deus. Veja só, o aspecto sacerdotal da lei é a relação do homem com Deus. O aspecto civil da lei é a relação do homem com outras pessoas. E o aspecto moral abrange as duas anteriores, se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas. Então eu devo ser ético com Deus, para que eu seja santo e eu tenha a identidade do povo de Deus. Eu devo ser ético com Deus e devo ser ético com as pessoas. Assim podemos entender que ser santo, conforme nos ordena a Escritura, é entender e abraçar a ética moral positiva, imitando os atributos das características do caráter positivo de Deus, que vai se dar em 3 áreas, para nós terminarmos, né? Vai se dar em 3 áreas, a saber, área coletiva, que é a ética no culto. Quero convidar vocês aqui para Isaías capítulo 1. A nossa santidade, ela começa no culto. No culto. Cultuando a Deus, começa a nossa santidade. E ela vai se estender durante a semana. Isaías 1. Verso 10. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Olha isso. Quem vos requereu só entrar no local de adoração, com a mente e o coração em outro lugar, dormindo espiritualmente. Quem requereu isso de vocês? Deus não foi. Só pisar aqui, não foi Deus que requereu isso. Tá? Aqui vamos ver essa ética com relação a Deus. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deve haver ética no culto. Deve haver santidade. A santidade começa aqui. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Você imagina Deus falando isso? Deus falando isso para um povo que se ajunta em nome dele, mas que entra lá, os pés pisam o local da adoração, mas o coração e a mente dessas pessoas estão vazias de Deus. E ele fala, são pesados para mim isso, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Olha, que coisa triste, irmãos, isso aqui. Nós devemos lutar até a última gota de sangue, para nós não parecermos com este culto infiel. Devemos lutar até a última gota de sangue, para não nos parecermos com isso em nada. Nós abominamos isto. Quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, eis aqui a santidade. Separa o bem do mal, começa pelo culto. Pare de fazer o mal nos cultos do Senhor, é isso que ele está dizendo. Quando estiver no culto a Deus, atenção máxima, instrução máxima, adoração máxima, gratidão máxima. Senhor, estou aqui pelo Senhor. Não é só pisar esse piso aqui, mas é vir aqui por inteiro, de coração inteiro, adorar a Deus. Aprendei a fazer o bem, eis a santidade. Atendei a justiça, eis o caráter positivo de Deus. Repreendei o opressor, guardai o direito. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Sede santo, porque eu sou santo. Ele não fala assim, seja reformado, seja pentecostal, seja batista. Ele não fala isso. Ele fala, sede santo. Sede santo. Nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos que nós não somos. Eu não sou. Mas ele fala, sede santo. Então eu quero aprender a palavra dele e tentar, por imitação, seguir este caráter positivo dele. E eu estou vendo aqui que isso começa no culto. O meu culto a Deus, irmãos, graças a Deus, eu não estou me referindo à nossa igreja local, os irmãos sabem, né? Mas a todos os cristãos gerais, a nós também, mas a todos, né? A palavra é para todos, né? Começa aqui. Então o meu culto a Deus não importa quem está do meu lado. Não importa nada. Eu venho aqui para cultuar a Deus. E vou cultuar a Deus. Vou cultuar a Deus. Então, o primeiro caráter aqui, o primeiro elemento, é essa ética coletiva que começa no culto. O segundo é a ética social, que é com as pessoas. Oséias, capítulo 4, versos de 1 a 3. Oséias, capítulo 4, versos de 1 a 3. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. Todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Então toda a natureza ela é afetada negativamente pela moral, pelo caráter negativo das pessoas. Toda a terra, até os animais, até os peixes. Toda a natureza é afetada negativamente pela moral negativa do homem e da mulher. Então Deus dá uma ordem, sede santos, imite a minha moral positiva, e os meus atributos positivos. Então, a ética coletiva, a ética social e, por fim, a ética individual, que está em Amós, capítulo 5, versos 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Olha só, vocês dizem que Deus está com vocês. Ele fala, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como vocês dizem. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, essa moral, ética, esse caráter positivo de Deus, tem que ser de forma coletiva, começa no culto, para que Deus aceite o nosso culto e nos instrua. Ela é social, se expande no nosso tratamento com as pessoas. E ela é individual, ela deve ser cultivada dentro de cada um de nós individualmente. E por fim, irmãos, vimos então que ser santo é possível, porque Cristo veio restaurar a imagem de Deus em nós. Aquilo que Adão deteriorou, aquilo que Adão destruiu, Cristo veio restaurar em nós. Então é possível, porque Ele fez essa ação por nós. E nós vamos apenas
passar a vida tentando imitar esse caráter, né? Não os atributos incomunicáveis de Deus, mas o caráter positivo de Deus, tá? Quero ver com os irmãos, para nós terminarmos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, leremos a partir do verso 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então o nosso procedimento é a imitação do caráter positivo de Deus. Porque é ético que nós voltemos ao estado de semelhança à imagem e semelhança de Deus. É ético que nós voltemos a esse estado. Por nós mesmos nós não conseguimos. Mas Cristo veio restaurar esta imagem. E aqui então ele vai dizer, né? Todos nós com o rosto desvendado, ou seja, entendendo as Escrituras. Contemplando como por espelho, né? Pegando aquilo como espelho, como imagem, imitando aquilo. A glória do Senhor. Aí então seremos transformados, e somos transformados paulatinamente, aos poucos, de glória em glória, na sua própria imagem. Não vai ter ninguém no céu que não seja a imagem de Cristo, de Deus mais. Não vai ter. Vai ser como no original que ele fez. Por isso Cristo veio restaurar, né? Então, restaurando na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Segundo a misericórdia de Deus, não provém de nós. E, por fim, pelo contrário, rejeitamos as coisas, essa é a santidade, separar o bem do mal, né? Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem, isso aqui é muito importante, nem adulterando a palavra de Deus, como faz a falsa religião e as seitas e os falsos mestres. Eles adulteram a palavra de Deus. Não adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E a verdade ela é conhecida por si só. A verdade é provada pela própria filosofia. Então, que nós possamos, por imitação, amados irmãos, ser santos. Porque nós vamos fazer isso por imitação. Obviamente não dos atributos que nós não podemos imitar, né? Mas pelo caráter positivo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça de termos a identidade dEle marcadas na nossa mente, no nosso coração e nas nossas mãos para agirmos de acordo com a sua graça. Amém. Como resposta a esse sermão, quero convidar a amada igreja a louvarmos a